Final de outubro de 2021. Foi quando eu tive a ideia maluca de fazer um mangá. Deve estar bêbado. No vídeo de hoje eu vou contar como foi a experiência, minhas motivações, frustrações e alegrias que eu tive no processo de fazer o mangá Gataláxia. Tentarei resumir o máximo que puder, pois é muita coisa pra contar e creio que muitos nem vão ter saco pra ouvir. E quem puder me dar uma força, indo conferir o meu mangá, deixando um comentário, uma crítica construtiva sobre a história e a arte dele, eu ficaria muito agradecido, até porque foi uma parada sofrida fazer esse mangá. Todos os links vão estar no comentário fixado, beleza? Bom, como eu disse, a ideia surgiu lá pelo final de outubro de 2021. Uma bela tarde de, feira, quando eu estava sem nada pra fazer na vida a não ser ouvir um podcast no Spotify, no caso da Crais Conversa. E lá os caras estavam contando como foi a experiência de fazer um mangá ou uma light novel, E ouvindo isso, acendeu uma luzinha aqui na cabeça e pensei: e se eu tentasse fazer meu próprio mangá? Não deve ser tão difícil, pensou o inocente. A criança. Bom, eu vou ser sincero com vocês, eu nunca fui de ler muitos mangás. Entre assistir uma obra e ler uma obra, eu prefiro muito mais assistir. Os únicos mangás que eu li eram de animes que eu gostava muito e eu queria ver como era o traço do autor original, tipo Yu Yu Hakusho e Bleach. Ou então de péssimas adaptações de animes, onde o mangá era a única fonte decente pra eu ler aquela obra, tipo Gantz ou Berserk. Então nunca passou pela minha cabeça eu um dia fazer um mangá, se não fosse graças a esse podcast. E uma das motivações que também me fez criar esse mangá é porque eu tinha um sonho de infância que era criar uma animação, uma série animada. Poxa, imagina criar um desenho e ele ser vinculado no Cartoon. Ia ser algo muito foda. Mas depois eu percebi que eu moro no Bostil, um país onde tudo é mais caro e mais difícil de ser feito. Não que seja algo impossível, mas acho que eu não teria muito saco pra seguir esse tipo de sonho. Então eu meio que deixei essa ideia de lado. E por isso que fazer esse mangá seria o mais perto que eu conseguiria de realizar esse sonho. Porém, mesmo tendo deixado esse sonho de lado, isso não me impediu de criar várias historinhas na minha cachola. E uma delas era justamente a ideia de uma alienígena felina vivendo o dia a dia de uma estudante do ensino médio. Sim, o conceito desse mangá que eu criei era algo que eu tinha desde quando eu tinha 11 ou 12 anos de idade. E quais foram as minhas inspirações? As mais aleatórias possíveis. A primeira é: eu gosto de gatos. Quem é que não gosta? O segundo é porque eu sempre gostei de animações com alienígenas se adaptando aos costumes do planeta Terra. Titã simbiônico, Invasorzinho, Kid vs Cat. Às vezes não alienígenas especificamente, mas seres de outro mundo. Sonic X, Bleach, Made Dragon e etc. Eu peguei um pouquinho de cada um. E o fato da protagonista ser feminina era só pra dar um diferencial a mais. E também porque eu gosto de trabalhar com personagens femininas. A Yumi, por exemplo, ela foi inspirada na Kallen de Code Geass. E um pouquinho assim na Mira de Bakugan. Essa eu desenterrei do fundo do baú. Enquanto a Lisa, ou Elizabeth, foi na Mako de Kill la Kill. E tá aí uma dica pra você que quer criar personagens. Se inspire em um personagem já existente, tanto na sua personalidade como na sua aparência. Só não vai copiar, pelo amor de Deus. Vai imaginando e desenhando ele em vários estilos, cores, corte de cabelos, roupas e etc. Até sair alguma coisa que te agrade. Geralmente esse processo se chama concept art. Depois de decidir o design do seu personagem, é hora de ir pro model sheet, que é desenhar seu personagem em várias posições. Isso é um processo muito importante e vai impedir de deixar seu personagem desproporcional, dependendo do ângulo. Igual aquela animação americana de Darkstalkers, que é toda zoada. Eu sinto que eu quase negligenciei essa parte na hora de desenhar o design da versão humana do antagonista do meu mangá, no caso Hydra. Já que no model sheet ele tá de um jeito, mas na arte final do meu mangá ele tá um pouquinho assim diferente. Então é uma parada muito importante você fazer isso com todos os personagens do seu
mangá ou da sua obra. A não ser que eles sejam figurantes, aí eu acho que não precisa muito. Sobre o conceito inicial, bom, eu acho que teve umas 3 ou 4 versões, e eu escolhi a menos ridícula. Teve uma que, se eu não me engano, a protagonista era uma vilã que sofreu uma lavagem cerebral, e aí ela ia pra Terra com a missão de espioná-los, pra no futuro poder dominar o planeta. Mas com o tempo ia se tornar uma pessoa boa e tal. Teve outra que a protagonista ia tentar dar um golpe pra derrubar um governo, mas dá errado e aí ela acaba fugindo pra Terra. Vixe, mano, eu pensei muita coisa. Pra vocês terem noção, mano, esse mangá me fez estudar coisas que eu nunca pensei que eu ia estudar antes na vida. Coisas como astrofísica, estratégias militares, hierarquias, ditaduras, governos totalitários, anatomias felinas, tudo para deixar o mangá o mais realista possível. Porque eu não queria criar um negócio raso para criança, né? Que tem um bem ou um mal. Não, eu queria criar algo muito mais profundo, sabe? Na real, eu queria criar um seinen. Uma história madura com muito gore. Eu sempre gostei de mangás com gore. Tipo, sem ser aquele gore gratuito, é claro. Sabe aqueles painéis com gore super mega detalhado? Inclusive nesse meu próprio One Shot tem muita cena com gore. Só que isso tem um lado ruim que eu vou explicar mais pra frente. E pra vocês entenderem melhor, a história é sobre Yumei, uma alienígena felina ex-militar que fugiu do seu planeta natal, o planeta felino, que é uma ditadura totalitária comandada por felinos, nível Alemanha dos anos 30, que depois de descobrirem sua traição, Yumei foge e se refugia na Terra. Primeiro como uma gata de estimação de Lisa, que a adotou, né? E depois, conforme as duas vão se interligando, virando amigas, Yumei decide se transformar em uma adolescente do ensino médio, com a ajuda de um dispositivo que ela usa no pescoço, que seria uma coleira, né? Onde ela pode se transformar em qualquer ser. E bom, a história principal seria Yumei na Terra disfarçada, vivendo uma vida de adolescente, ou seja, seria algo mais light, mais alívio cômico e descontraído, enquanto a história secundária seria um seinen, uma história muito mais pesada envolvendo seres felinos escravizando outras raças e dominando planetas com um grupo rebelde tentando lutar contra esse governo tirano. Seria uma parada muito mais adulta envolvendo conflitos sociais, políticos e militares. E obviamente a ideia inicial era criar uma série, né? Pra vocês terem noção, eu já tinha feito um roteiro para 5 capítulos, que depois eu acabei perdendo graças ao meu SSD que faleceu. Trágico. Entretanto, porém, todos ao meu redor me recomendaram fazer o one shot, ou seja, uma história fechada com poucas páginas, afinal, era o primeiro mangá que eu tava fazendo. Eu não tinha o menor preparo e nem maturidade o suficiente para fazer uma série longa. E aqui fica outra dica: nunca comece fazendo uma série, um mangá serializado, e sim um one shot, porque, cara, é uma dor de cabeça do caralho escrever personagens. Personagens bem escritos, é claro. Fazer uma ficha colocando todas as suas descrições, aparência, personalidade, história e construir com isso uma narrativa, cara, não é uma parada fácil. E um novato nunca daria conta de criar uma história mirabolante e longa sozinho. E tente estudar um pouco narrativa para você poder construir uma história legal, né? E para fazer esse one shot, eu tive que resumir muito a história. Muita coisa, muitos personagens, muitos detalhes que eu havia criado para uma série, eu tive que descartar para encaixar nesse one shot. Isso inclui um antagonista principal, que seria outro, e eu tive que criar um do zero de novo. Na real, conforme a história ia avançando, ia aparecendo vários antagonistas. Um deles ia ser o governo dos Estados Unidos, para você ter uma ideia. E uma dica que eu tenho, caso você tenha dificuldades em criar histórias, é: assista bastante coisa. Filmes, séries, livros, animações, pegar tudo aquilo que você gostou, que você se inspirou e crie sua própria história. Por exemplo, tem uma cena desse meu one shot onde a protagonista arranca a língua de um cara com a boca. Essa cena eu me inspirei em um filme que eu tava assistindo. No caso, o filme é O Expresso da Meia-Noite, que por sinal é um filme muito foda, baseado em fatos reais e tá no meu top 10 de melhores filmes. Recomendo qualquer um assistir, tá? E nesse filme tem uma cena onde o cara arranca a língua de um presidiário que ele tava brigando na prisão. Cara, eu vi essa cena e falei:
vou botar no meu mangá, quero nem saber. E é isso, cara, vai pegando cada coisinha que você assiste numa obra que você gostou, junta elas e cria sua própria história. Mas enfim, saindo um pouco da história, vamos falar de como foi a experiência de desenhar o mangá. Cara, quando eu tive a ideia de fazer esse mangá, eu era uma desgraça no desenho. Eu até já fazia alguns desenhos e outros, né, mas nada muito profissional. Sem falar que foi há muito tempo atrás, tipo, eu não tocava em uma folha de desenho há uns 6 anos, então eu praticamente não sabia nada. E eu vou te mostrar aqui agora a primeira versão da Yumi, que é a protagonista do meu mangá. Você vai rir muito. (31 de outubro de 2021). Eu fiz essa porra. Só pra constar, eu fiz com o mouse esse desenho, tá? Por isso o traço tá todo tremido. E aqui ele era chamado de Unity. Só que eu descartei esse nome porque eu não queria que fizesse ligação com a Unity dos 10 mandamentos. E bom, conforme o tempo vai passando, eu fui deixando o design da Yumi cada vez mais estilizado, né? Sempre mudando uma coisinha ali, uma coisinha aqui, até chegar na versão de hoje. E para isso eu tive que estudar muito a anatomia felina. E para melhorar o meu traço, eu fiz uma promessa para mim mesmo. Eu vou estudar no mínimo 1 hora por dia desenho. Então todos os dias, 1 horinha, pegava caderninho, lápis, tudo de escola, tá? Nada muito profissional. Treinava, enquanto ouvia os podcasts da vida. É claro que desenhar no caderno é muito mais chato, né? Você apaga e mancha o caderno, fica todo sujo de borracha, né? Aqueles farelinhos. Fiquei assim mais ou menos uns 2 ou 3 meses. Eu até cheguei a compartilhar algumas das minhas evoluções ou deformações. Mas durante esse tempo eu decidi que era melhor mesmo eu comprar uma mesa digital. Por que, safado? Felizmente eu tinha condição financeira pra isso, né? É claro que eu tive alguns percalços no caminho, como por exemplo minha mesa ter sido extraviada nos correios. Mas fora isso, no final deu tudo certo. Comprei minha mesinha, me adaptei rápido desenhando no Photoshop, e com isso eu fui evoluindo aos poucos. Isso é claro, sempre assistindo tutoriais, pesquisando bastante sobre o assunto e etc. É claro que mais pra frente eu procurei um curso especializado e aprendi bastante coisa lá, que me ajudou no meu mangá. É claro que se você não tem condições pra isso, faça que nem eu fazia no começo. 1 horinha, caderninho e lápis e treino, cara. É isso. A prática leva à perfeição. Às vezes eu olho alguns painéis que eu fiz nesse one shot e nem acredito que eu cheguei nesse nível. Tudo isso em 3 anos. É aquele negócio, cara, tem que ter dedicação, determinação. Mas enfim, partindo para as páginas do mangá, eu comecei a fazer os esboços ou storyboard, né, das páginas. E aqui vai outra dica importante. Nunca arte finalize um painel do seu mangá antes de fazer todo o storyboard das páginas. Cara, isso foi um erro que eu cometi com alguns painéis, sabe? Na ansiedade de querer terminar logo, né? E aí depois eu tive que mudar uma cena e acabei jogando o desenho fora. Ou seja, eu perdi tempo finalizando uma arte pra nada. Então faça todo o storyboard do mangá primeiro e aí depois você arte finalize. A arte finalização é no final. Beleza. Quando eu fui pra essa parte de storyboard, eu notei que tinha muitos detalhes técnicos que eu não sabia. Como, por exemplo, qual deve ser o tamanho das páginas, margens e marcações, a posição dos balões, composição de quadros do mangá, sangrias, retículas e essas coisas, né? Esse tipo de informação você não encontra em qualquer lugar. Na real você até encontra, mas pesquisando muito, né? E de maneira muito separada. Então foi aí que eu decidi fazer o curso do Jason Santos. Por que, safado? Lá tinha todas as informações reunidas que eu precisava. E o preço estava bem barato na época, então por que não? E cara, valeu muito a pena. Lá ele ensina tudo que eu falei aqui no vídeo e muito mais, de forma bem mais detalhada. Eu recomendo muito caso você tenha condições, né? Beleza, fiz o storyboard, é hora de arte finalizar. Cara, eu acho que a arte finalizar foi a parte mais divertida do processo.
pois já tava tudo pronto, né? Era só eu contornar os esboços. Sei lá, cara, não sei vocês, mas eu acho essa parte de contornar muito relaxante. E se você reparar nas primeiras páginas, cara, eu tava tão animado que eu acabei me empolgando, colocando detalhes onde nem precisava, deixando tudo detalhadinho, né? Deixando as páginas tudo bonitinha. Aí chega na página 8, já comecei a desanimar. Já comecei a ficar puto, me estressar. Tanto que tem poucos cenários nessa página. O meu mangá funciona assim: quando o painel não tem cenário, é porque eu não tive saco pra fazer. E foi assim, né? Desenhando aos pouquinhos e aos pouquinhos. Às vezes a procrastinação batia, né? Mas aos pouquinhos eu fazia. Aí, quase esqueci de falar. Por que eu não contei que eu tava criando o mangá? Tipo, eu tô fazendo esse mangá desde 2021 e só anunciei agora pra vocês isso. Quando ele já tava pronto. Bom, primeiro porque eu nem sabia se ia dar certo essa ideia maluca de eu fazer um mangá. Vai que eu anuncio e depois eu desista no caminho. Ia ser paia, né? Segundo, eu não queria que vocês ficassem me cobrando toda hora, né? Cadê o mangá? Cadê o mangá? Calma, pô. E terceiro, eu não sei se vocês iam me levar muito a sério. Tipo, eu sem a menor experiência falo que do nada quero fazer um mangá. Sei lá, né? Podia soar meio uma piada, né? E quarto, porque, sei lá, né? Do jeito que eu tenho muitos haters, vai que um deles joga uma macumba em mim e meu PC explode. Aí eu perco todos os arquivos do meu mangá. Mano, ia ser triste, né? Então eu decidi guardar até tudo ficar pronto. No fim eu acabei me arrependendo, porque se eu tivesse anunciado antes, eu teria feito uma divulgação muito melhor. Mas enfim, mangá concluído, é hora de postar! Não! Antes, uma dúvida que ficou martelando na minha cabeça era: eu deveria registrar essa história? Sabe, patentear meus personagens? Eu fiquei bastante em dúvida, pois alguns diziam que não precisava, era desnecessário, já outros diziam que sim, é muito mais seguro, né? E bom, assim, se eu fosse uma pessoa normal, entre aspas, que não tivesse canal ou público grande na internet, eu acho que eu não iria me preocupar com isso. Mas como eu sou, entre aspas, conhecido, né? Tenho muitos haters, eu achei que era mais seguro registrar. O primeiro onde eu podia fazer isso era pela Biblioteca Nacional, que é um órgão público, né? Você envia o roteiro, a ficha dos seus personagens, e pra minha surpresa era bem baratinho registrar, tipo, era uns 20 reais, sei lá, eu achava que era uns 500. Você envia tudo bonitinho e espera seu certificado. Se eu não me engano, o tempo de espera é de 3 a 6 meses. É. Como eu sou impaciente pra caralho, eu decidi registrar em outro lugar. No caso, o site Registro de Obras, que é um site privado, né, mas eu achei seguro. Você envia tudo bonitinho e recebe o certificado na hora. Tadã! Certificado na mão, agora sim era hora de publicar. Mas por onde? Bom, 2 sites eu já tinha em mente. O primeiro era Flipthrough, que era um site bastante conhecido por autores brasileiros independentes. Eles aceitam qualquer tipo de obra, se eu não me engano eles aceitam até mangás. E também tinha o Tapas, que era um site bastante conhecido também, né? Eu publiquei nos dois e mais algumas outras plataformas, que deixarei todas na descrição e no comentário fixado, caso você tenha interesse em ler o meu mangá e me dá aquela força, né? Deixando seu feedback, sua crítica construtiva, porque na boa foi dose pra leão. Bom, passou 2 dias e meu mangá acabou dando problema em 2 plataformas que eu havia publicado. A primeira delas foi no Mangá Plus Creators, uma plataforma criada pela própria Shueisha para autores independentes no mundo todo. Eu publiquei meu mangá lá e, pra minha surpresa, ele estava fazendo um sucesso lá, né? Tipo, em 2 dias já tinha mais de 10 mil visualizações, algo que eu não esperava. Mas 2 dias depois da publicação, a plataforma bloqueou ele. Provavelmente por conta das cenas de gore. A mesma coisa aconteceu no Webtoon, onde o mangá foi deletado. E esse é o problema de você fazer mangás muito violentos ou adultos. Tem plataformas que simplesmente não aceitam esse tipo de conteúdo. E o mais triste é que o mangá estava fazendo sucesso nas 2 plataformas, mas infelizmente sofreu esse boicote.
Deu bastante desânimo pra falar a verdade, pois eu meio que perdi todo o engajamento que eu tinha conquistado lá. E por causa disso eu não sei se os próximos mangás que eu farei terão cenas muito violentas. Cara, pra você ter ideia, eu tive que fazer uma versão censurada do meu mangá pra poder repostar no Mangá Plus Creators. Mano, eu tô parecendo a 4Kids. E até o momento ele não foi derrubado, então aparentemente deu certo, né? Por enquanto. Enfim, essa foi a minha experiência fazendo o meu primeiro mangá. E cara, por mais que tenha sido sofrido, né? Por mais que fazer esse mangá tenha me gerado dores de cabeça, estresse, ansiedade, prejuízos financeiros e psicológicos, foi uma experiência do caralho. Esse mangá me fez aprender coisas novas, coisas que eu provavelmente nunca estudaria em condições normais. Me fez conhecer pessoas novas, né? Sabe? Amizades. Me fez aperfeiçoar minhas habilidades, que é desenhar. Cara, só de ter adquirido tudo isso e ainda por cima eu ter conseguido concluir meu objetivo, eu já me sinto satisfeito. E sim, eu pretendo fazer mais mangás futuramente, mas creio que o próximo será algo mais simples para eu poder terminar logo, né? Pois eu sinto que se não fosse meu perfeccionismo exacerbado e também um pouco da minha procrastinação, né? Eu teria terminado esse mangá muito mais rápido. E é isso, muito obrigado por ter visto até aqui. Espero que esse vídeo tenha te inspirado de alguma forma, né? Quem puder dar uma conferida no meu mangá, todos os links para leitura vão estar aí embaixo no comentário fixado. E é isso e valeu!